O que me preocupa não é o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. E hoje eu tô aqui com um convidado pra lá de especial, um empresário de sucesso, um empresário que já tá aí há anos no mercado, que não tem somente uma ou duas lojas, mas é alguém que desde quando eu cheguei aqui na região, ouvi muito falar da sua excelência, da sua experiência do cliente e principalmente pelo zelo da sua mercadoria e da qualidade dos seus produtos. Eu já tô aqui com ele, que provavelmente você já sabe de quem eu estou falando. Eu estou aqui com o Serginho Multimarcas. Seja muito bem-vindo ao Ah, P4P Yuri, Cast, meu irmão. satisfação estar aqui hoje, hein? E vamos lá, vamos pra cima, né? Vamos pra cima. E nada melhor pra gente começar esse bate-papo de pessoas para pessoas, justamente perguntando um pouco mais sobre a sua história, como que você começou, como que tem sido aí nesses últimos anos, quais têm sido as maiores experiências. Se apresente pro pessoal que tá lá nos assistindo, pra gente, em cada minuto desse podcast, a gente vai fazer valer a pena aqui pra você. Certo, eu sou o Sérgio, né, pai de Aninha, engenheiro de formação, engenheiro mecânico, formado pela UPE, mas o que eu amo mesmo são as vendas. Eu amo estar em loja, amo estar conversando com os clientes, é isso que me motiva. Muito bom, Serginho, muito bom. E essa é a realidade, né, de um empresário da vida real. E justamente como que foi esse seu começo, desde quando você começou até chegar aqui? Me conta um pouco mais sobre essa história, até para o pessoal que ainda não conhece um pouco do seu porquê, da sua história, conhecer você um pouco melhor. O começo, né, são flores não, né, Yuri? Sabe, o começo é difícil, sempre é difícil, né? Uhum, Mas aí eu comecei no tempo que eu fazia faculdade, né? Eu peguei um dinheiro emprestado, aí fui para uhum, os Estados Unidos, comprei uma mercadoria lá. uhum. Aí eu vim pro Brasil, vendi e deu certo. Muito bom. Aí foi eu comecei a viajar, Uhum. trazer, e aí as coisas foram acontecendo. Uau, uau. E que cor foi? Você tinha quantos anos quando Eu você foi a tinha primeira vez para os Estados Unidos? 18 para 19 anos. Caramba. E desde pequena, assim, você já tinha. O que que você. Como que foi essa sua jornada? O que que te fez você, assim, já ter essa coragem de ir para os Estados Unidos, assim, tão novo? Como que foi a sua cabeça? Quais foram as suas influências para você chegar até nesse ponto? É assim, desde novo eu gosto de empreender, né? Desde quando era criança, eu já fiz produto de limpeza para vender. Isso aí eu acho que o pessoal Hum, nem conhece aí essa parte do Serginho, né? sim. Gravava DVD, tudinho. O que eu podia fazer é me virando, né? Uhum. E nunca deixando também o estudo de lado, né? Uhum, muito bom, muito bom. E assim, realmente é bem impressionante. A gente começa a observar algumas coisas que o sucesso, ele não é por acaso. Atrás de todo sucesso, ele tem ali a sua influência, ele tem ali a sua mentalidade. Então, desde pequeno, você já falou que você já empreendeu. Acho que isso é um dos pontos muito importantes para quem está nos assistindo, qual é a experiência que você está tendo na sua vida? Como que você tem se permitido deixar com que as experiências faça de você cada vez mais uma pessoa mais madura? E como foi seu processo, Serginho, de amadurecimento, assim, considerando que você já empreende desde cedo, desde quando você foi pra fora? O que que você percebe, assim, que mais mudou de um tempo pra cá, desde quando o Serginho começou e quais foram sendo as viradas de chave do Serginho, assim, ao longo da sua vida? O que fez você se tornar hoje o grande empresário que você é? Yuri, a vida da gente, assim, tem muitas mudanças, né? Até o mundo em si, né? Uhum, É muita mudança, é muita batalha, e a gente tá vivendo isso, né? uhum. Aí sempre, tipo assim, tava tendo dificuldade em alguma coisa, e a gente dá um jeito de desdobrar, ver uma solução. O empreendedor é isso, né? Isso. A gente tem que estar se desdobrando pra tudo, né? Uhum. Se você não. Se você escolheu ser um empreendedor, você precisa saber administrar os seus riscos. Porque empreendedor, ele. A gente fala que aqui no Brasil, quase que para você ter sucesso, é quase que. É como se você fosse alguém totalmente fora da curva. É, Parece que prosperar aqui no Brasil é como se fosse proibido. Por quê? Porque quando você já se destaca um pouco, as pessoas já tendem a te criticar, são poucos que estão ali para de fato te apoiar, mas é um movimento que tem se levantado agora, justamente uma das coisas que hoje, se a gente tá aqui, é porque a gente acredita, gostaria que você falasse um pouco mais disso, mas que o sucesso, ele não é solitário. Se você quer se tornar um empresário de sucesso, é importante que você tenha influências, que você tenha ambiência, pessoas que falam mais daquilo, pessoas que te incentivam. E não porque ao longo da jornada empreendedora vai haver desafios, vai haver problemas, e aí é uma coisa que a gente observa muito que se você não tiver uma boa base ou não tiver pessoas para consultar
com certeza ali a sua jornada fica um pouco mais difícil. E aí eu gostaria que você desenvolvesse e pode contar mais detalhadamente um pouco de, nos últimos tempos, quais são os principais fatores que você acredita que foi responsável pelo sucesso e pelo aquilo e tanto pelo que fez você chegar até aqui e também o que você considera hoje muito importante também, que você vê na visão daquilo que você tem construído também? Viu, de vez só, na vida da gente, a gente tem que ter, assim, motivos, né? Assim, Motivo. eu penso muito assim, minha família tem uma liberdade, minha família tem uma segurança, né? Isso que me motiva a correr atrás das coisas, né? Porque se a gente ficar lá relaxado, meu amigo, o que vai cair do céu é chuva, né? A gente tem que correr atrás e, assim, sempre tomar risco, Uhum, né? O empreendedor é isso, é correr risco, agora sempre riscos calculáveis, uhum. né? E a vida da gente é isso, sempre foi. Muito bom, muito bom. E o que você diria para aquele empresário que talvez que esteja passando por aquele momento difícil e que talvez esteja sem motivo, sem perspectiva, assim, o que você diria para esse empresário, assim? Ó, dificuldade a gente sempre tem, né? Uhum, E eu penso assim, quanto maior o problema que a gente tem para resolver, quanto maior a dificuldade, maior a gente fica. uhum, Imagina se a gente não tivesse problema nenhum. Como é que a gente ia crescer na vida? Não é? E eu acredito dessa forma. uhum. Muito bom, muito bom. Uma coisa que eu sempre entendi que o problema, ele revela o nosso limite. Lembra sempre disso. Toda vez que você tiver um problema, você fala, opa, peraí, o significado disso é que você só foi até ali. Difícil ou extraordinário é só para quem nunca fez, ou para quem ainda não tomou posse. Porque quando você vive algo repetidas vezes, ou quando você toma posse de algo, de algum bem, aquilo se torna comum. Então leva isso como um significado para sua vida, que talvez só esteja difícil, talvez foi porque você nunca fez, ou talvez é porque esteja te faltando conhecimento. Anota duas coisas aí para você que está lá nos assistindo. Adquira conhecimento e adquira experiência. Coloca o conhecimento em teste, coloca ele em prática. Assim você vai se tornar uma pessoa que cada vez amadurece mais. E é essa maturidade que vai te devolver em energia e sabedoria para você tomar as melhores decisões no dia a dia. E, consequentemente, você vai ser uma pessoa de maior sucesso, principalmente um empresário de maior sucesso. E todo o dinheiro, todas as vendas é consequência de energia. Você passa por muitos repertórios, você acaba, com certeza, a sua energia, depois você troca ela em frutos, porque você tem uma boa. Você tem pujança para executar. E aí, Serginho, vendo que você hoje é um cara que eu tenho acompanhado o seu lifestyle, eu gostaria que você comentasse um pouco mais o quão é importante a vida de um empresário, você saber ah, ter um tempo com a família, ter um tempo para cuidar do seu estilo de vida, que isso é uma coisa que eu tenho observado em você, assim, que você tem mandado muito bem. Eu vejo você sempre com a sua filha, né? Uma bebezinha linda, por É. sinal, assim, Puxou a mãe, graças a Deus, viu? pode até mandar um abraço pra ela, assim. E como que você hoje, na sua visão, como que você aconselha isso, essa vida aí profissional com a vida pessoal, com a vida familiar? E também dando um conselho pro pessoal que está ali, nos assistindo ali também, outros empresários também, que às vezes pode ter dificuldades lá nessa área. É. Porque assim, eu penso assim, né? Eu digo ao pessoal direto, né? Ó, a gente trabalha porque a gente precisa, né? Hum, Tem que trabalhar, né? Agora, assim, a família e Deus é a base de tudo, viu? Tudo em função da família e de Deus. A gente dá uma segurança melhor à família, né? Tudo isso a gente consegue através do trabalho, né? uhum. Trabalho, do estudo. Tem coisa melhor não, Muito bom. não é? E pra pessoa, assim, talvez, assim, para aquele homem, para aquele empresário, às vezes tá no dia a dia dele corrido, que infelizmente a gente sabe que como é, e o que que você diria, assim, a gente sabe que a gente tem muitos processos, mas, assim, de forma prática, tem alguma forma, tem algum conselho, assim, que você dá pra pessoa que tá lá nos assistindo, assim, pra saber aconselhar, tipo, vida pessoal com a vida profissional, com a vida familiar e etc, assim, tipo, tem alguma coisa que você falaria pra essas pessoas? É, porque assim, eu vejo que hoje em dia o pessoal tem muito problema com isso, né? Às vezes só foca no trabalho e esquece a família, né? Uhum, Aí não dá certo, né? uhum, Mas quando a gente tem a família assim como base, tudinho, até pra gente trabalhar já dá mais um ano, né? uhum, E assim, dificuldade a gente sempre vai ter. uhum. É difícil um dia a gente chegar no trabalho da gente, não ter problema pra resolver. Já pensou a gente chegar no trabalho da gente, só coisa boa, só era muita alegria, né? Sempre Total. tem problema, tudinho. E é isso, a vida da gente é isso.
Muito né? bom, Não baixar a cabeça e vamos pra cima. muito bom. Uma pergunta sua pra mim. Serginho, se você pudesse perguntar qualquer coisa, o que que você perguntaria, assim, pra gente poder extrair cada vez mais ensinamentos, sabe, pra quem tá nos assistindo? Uma pergunta sua pra mim, pra gente fazer esse ping-pong. Certo. Tem tanta coisa pra te perguntar, viu, Yuri? Manda bala. Oi, Yuri. O que é que você vê assim que a gente pode melhorar aqui assim assim você percebe que Surubim assim tem muito a crescer, Sim. né? Uhum. Nessa questão assim de marketing, Sim. de automação, Sim. tudinho. E você tá chegando aí para Uhum. somar mesmo, né? Uhum. Aí como é que você vê assim Surubim assim com Uhum. esse todo desenvolvimento que você tá Muito trazendo bom, para cá? muito bom. Eu acho que um ponto muito importante é que eu já avalio que Surubim é uma região que existe um mercado latente, existem pessoas que estão sim desenvolvidas e que a gente observa que o que falta muitas das vezes é uma coisa de diferenciação. Como que a gente fala sobre de diferenciação? Uma coisa que é importante é, a maioria lá das pessoas, eu vou falar especificamente falando de marketing agora, eu vejo que muitas pessoas às vezes estão muito ocupadas em divulgar muito o seu produto. A gente se divulga produto quando se tem uma demanda muito reprimida no mercado, e aí você chega com a oferta e aquilo ali é uma coisa totalmente nova. A gente está chegando agora num período do mercado aonde não basta só você postar a foto do produto. A geração Z é uma geração que as pesquisas apontam que eles valorizam mais o status. Qual é o símbolo, qual que é o significado por trás daquele produto? Então, uma das coisas que eu vejo muito potencial que as marcas podem trabalhar mais é principalmente elas trazerem um rosto para frente da marca. Elas trazerem uma humanização. Não ficar só postando foto de catálogo, porque literalmente eu brinco assim que tem algumas marcas aqui que é um catálogo digital. O Instagram delas, ao invés de ser o que eu chamo de, é como se fosse o nosso Instagram hoje, além de ser a nossa vitrine, ele tem que ser o nosso balcão. Esse talvez é um dos maiores erros, Serginho, que as pessoas acabam negligenciando, principalmente aqui, que elas acham que o Instagram é só um lugarzinho bonito para ficar postando foto. E elas não têm noção que o Instagram ele pode ser usado como um balcão. Como assim um balcão, Yuri? Pensa assim comigo. Se você tem uma loja no shopping, quantas pessoas não passam por aquele shopping ali? Algumas pessoas entram naquele shopping e se você, Serginho, agora entra numa loja de shopping e você não é atendido, o que que você como que você reagiria diante disso? Digamos assim, criamos uma situação agora hipotética aqui agora. Você entrou numa loja, você não recebeu um atendimento. Qual seria a sua reação? É, eu nem lá eu votava mais. Perfeito. E eu acho até interessante o que você estava dizendo, porque realmente pessoas elas compram de pessoas, Sim. não de empresas. E Uhum. tanto é que cada vez mais o pessoal está desenvolvendo mais o velho da van, né? Uhum. Sempre tá lá o CEO da CIMED também. John Adib. E aí, eu faço uma provocação para você que é aqui que está lá nos assistindo. Se você entrasse numa loja de shopping e não fosse atendido, você nunca mais voltaria naquela loja? O que é que você está fazendo hoje dentro do seu Instagram quando um cliente começa a te seguir e você não manda uma mensagem para ele? Essa é a grande provocação que eu faço. É passar a enxergar os meios e os canais digitais não somente como uma vitrine para ficar postando foto bonita, mas para poder trabalhar de fato o relacionamento com o cliente, uma carga de empatia. Olá, Serginho, seja muito bem-vindo por aqui. Espero que meu conteúdo seja útil para você e para o seu negócio. Olha só, eu vi aqui que você é dono da Serginho Multimarcas, uma loja de roupa assim, assim, assim. Muito bom, parabéns, sucesso aí, viu? Ótimo dia. Poxa, olha a carga de empatia. É, Então, as pessoas elas têm perdido muito essa conexão com o ser humano. E isso é uma coisa que é um princípio fisiológico, é um princípio natural do ser humano. Então, só de mudar essa fazer essa virada de chave, já existe um potencial muito grande aí que com certeza o seu negócio, ele não está explorando isso com excelência, ele está deixando muita venda na mesa, ele está deixando de vender. Se você vende 100 mil, 200 mil, 300 mil por mês, você poderia estar vendendo muito mais se você soubesse explorar essas estratégias. E aí a gente já dá um pontapé, já que falei somente de marketing, isso é só um pilarzinho do marketing, que é o que a gente chama de social selling, mas a gente vai desenvolver ao longo lá desse podcast vários outros assuntos que eu vejo potencial. E eu vou devolver uma pergunta aqui para você, que é o seguinte: jogando esse jogo de um posicionamento, porque o jogo que você joga, eu já percebi, você tem um diferencial.
Hoje eu já ouvi de várias pessoas ali que, opa, pera, eu quero roupa boa, eu vou aonde? Eu vou na Serginho Multimarcas. Então, gostaria que você falasse mais lá da sua vez, como que você construiu esse posicionamento, como que foi isso, porque não é fácil. Gostaria que você falasse mais pro É. pessoal que tá lá nos assistindo. Ô Yuri, vê só, eu sempre pensei assim, ó, uma empresa tem três pilares, Uhum. né? Atendimento, qualidade e só depois que vem o preço, né? Quando a gente tem um atendimento de excelência, porque o pessoal vai lá na loja mesmo, tipo, é até o que eu vejo muitas vezes assim, assim, no mundo afora, né? Às vezes a pessoa vê o cliente como tipo aquela pessoa que vai me comprar e pronto. Não, pô, não é Uhum. assim não, pô. O cliente é aquele teu amigo que ele vai chegar lá, você vai conversar e você vai procurar a dor dele pra ajudar. Poxa, Serginho, eu vou pra um casamento, eu vou sair com a minha esposa, eu quero uma roupa legal. Me ajuda aí, faz com amor, porque dá certo, entendeu? A venda é consequência, pô. Muito bom, muito bom. E eu acho que esse é um dos principais pilares, né, logo após o marketing, de falar sobre vendas. Porque vendas, muita gente acabou a palavra, né, o próprio vendedor, ele ficou taxado como chato, É, porque o vendedor do século passado era um vendedor que ele lia muito manual. Então ele acabava ficando um vendedor muito técnico, muito benefício. Era só ele empurrando o produto ali e ele não sendo não tendo uma escuta ativa, ele não sendo um vendedor consultivo. Ou melhor, o segredo da venda está na conexão. E é justamente sobre isso. Quando um cliente chega até você, ou que te manda mensagem, seja no seu WhatsApp ou entra na sua loja, quais são os meios que você está utilizando para se conectar com ele? Ou na hora que ele perguntar assim para você assim, quanto é? E você já joga logo o preço, você ali, você acabou de, eu falo assim, você perde a venda sem perceber. Você está deixando muito dinheiro na mesa. Você acaba vendendo só para quem quer comprar. Mas existe uma grande fatia do mercado que está disposta a ouvir e te entregar, às vezes, para você extrair o que ela precisa. Tá? Porque uma coisa, nem não é todo mundo que sai de casa já com essa clareza, tipo, nossa, hoje eu vou comprar uma roupa, nossa, hoje eu vou comprar. Não, não. Às vezes as pessoas elas estão ali, elas estão abertas, elas estão dispostas a permitir com que você venda para elas. Só que se você não souber fazer perguntas, se você não souber se conectar com o cliente, não espere que ele vai comprar. Você só está vendendo para quem quer comprar de você, é o que a gente chama de retirar pedido. A pessoa já chega, você só entrega ali e pronto, e isso deixa. não foi uma venda. E aí, uma pergunta que eu te faço que um outro ponto também que vocês são muito fortes é nessa questão de experiência do cliente. Como que você vê isso hoje? Como que você aplica isso de fato lá nas suas lojas? Ô Yuri, eu vejo assim, realmente o pessoal fala muito bem assim do atendimento da gente, tudinho, porque eu sempre digo a meus colaboradores, né? A gente tem que atender o pessoal do jeito que a gente quer ser tratado. É tão bom quando a gente chega num local que a gente é bem recebido, né? A gente chega tem amor pra Uhum, voltar, né? Do uhum, mesmo jeito é lá. Eu quero que o cliente chegue como se estivesse em casa. A gente conversar, bater um papo, ele comprando ou não, não importa. O importante é ele estar feliz lá, ter uma experiência boa, não sei o quê. Quando ele precisar, eu sei que ele pode contar comigo, né? uhum. E quais foram as coisas que você implementou no seu processo que você falou assim, cara, isso aqui mudou a experiência lá do nosso cliente lá na Serginho Multimarcas? Quais foram aqueles ajustes assim que você falou, cara, isso aqui eu acertei? É, olha, Principalmente na experiência do cliente. quando a gente assim começou a entender mais Uhum, a necessidade do cliente, eu percebi que as vendas da gente melhoraram muito, sabe? uhum. Porque eu sempre oriento o pessoal, olha, não invente de estar empurrando nada em ninguém, não. Até porque a gente que é vendedor, o pessoal não gosta de vendedor, né? Aham. Eu digo, você tem que ser um consultor, Uhum, né? Ver o que a pessoa, ver a necessidade dela, o que ela tá precisando. Ó, uhum. você vai ajudar, ela vai ficar tão feliz que você tem ajudado, né? Muito bom, muito bom. Eu vejo muito isso porque quando as pessoas começarem a enxergar, a quebrar esse pudor, quebrar esse inconsciente coletivo de que vendedor é chato e que É, vendedor, ele é o meio para você chegar naquilo que você quer. Você deveria amar vendedor, porque ele, a única coisa que separa você dos seus maiores objetivos é um vendedor. hum, E não necessariamente um vendedor de produto. Eu costumo falar que tudo é vendas. Nós, principalmente todo empresário, todo mundo, a venda, você precisa vender uma ideia para o seu colaborador. Você precisa vender a ideia do seu sonho para você mesmo todos os dias quando você acorda. Então tudo é vendas. Vender não é só relacionado a produto. Vender é de fato você entregar uma solução. E melhor, e uma coisa que aí a gente já linka aqui,
fazendo um gancho que sobre essa questão de vender é bom, é ótimo, é sobre entender a necessidade do cliente, legal. E vender novamente? Aí eu vejo que é muito importante ter uma boa experiência, Sim. tanto na entrega para atender a expectativa do cliente, desde aquilo que ele comprou. E como que você vê isso, Serginho, de por muitas das vezes não ceder à pressão de que, por exemplo, às vezes o público fica pedindo uma coisa que nem ele sabe que é bom, tipo assim, fica pedindo produtos às vezes muito genéricos e você é uma pessoa que eu vejo que opta por trabalhar com coisas muito boas. Como que é esse processo de escolher lidar com um produto bom e, assim, realmente entregar isso para o cliente, mesmo que às vezes, não, poxa, Serginho, mas nem todo mundo gosta de coisa boa e talvez você não vai vender. E mesmo assim você ainda mantém naquele posicionamento, assim. Qual que é a sua visão em relação a qual a importância de se ter bons produtos? Ô, Yuri, às vezes o cliente chega na loja, ele não sabe nem o que ele quer. A verdade é essa, né? Às vezes ele chega com ideia, só que assim, sempre a gente tá estudando, sempre a gente tá se atualizando, né? Uhum, E hoje, graças a Deus, a gente trabalha com as melhores marcas do mercado, uhum, sempre tem produto inovador, entendeu? Às vezes o cliente pensa em alguma coisa assim, diz, rapaz, vem aqui, conhece isso aqui, pega esse tecido aqui, ó, vê o que é que tem de novo. Aí o cliente se apaixona, não? Se encanta. E como que foi esse processo seu de treinamento, principalmente com os vendedores? Porque eu acho muito interessante. Vender valor é diferente de vender preço. E eu acho isso totalmente muito top, assim. Eu acho que esse é um verdadeiro jogo, que tudo tem um custo-benefício. Eu não acredito que nada seja caro. Tudo tem seu custo-benefício. Eu acho que pela qualidade, e assim, eu acho fundamental. Hoje eu não compro nada que seja genérico. Ou o barato sai caro. Por muitas vezes você compra coisa ruim, aquilo ali acaba se tornando só mais uma peça no seu guarda-roupa. Agora, quando você Sim. compra uma coisa boa, você tem o prazer de usar aquilo ali, você se sente muito bem. Como que foi seu processo, Serginho, principalmente de vender essa ideia e de treinar os seus colaboradores para eles fazerem o mesmo que você? Assim, na prática, como que foi esse processo, para você? Ó, antes da gente vender pro cliente, a gente tem que vender pro vendedor da gente, né? Perfeito. E assim, eles sempre sabem, só preste a trabalhar com produto da revenda autorizada, que é o que a gente Uhum. faz, sempre com produtos originais, tudinho, né? Para o cliente ter aquela segurança, e é o que o cliente gosta da gente. Ele gosta de ter a segurança de comprar na loja, que ele sabe que é um produto original, sabe que é um produto bom. Quantas vezes o cliente às vezes chega lá na loja e diz, Serginho, essa bermuda aqui, ó, faz 5 anos que eu comprei a tua. Essa camisa aqui já faz não sei quantos anos. Eu já tô abusado de tanto usar essa camisa e ela não se acaba. Aí isso que eu vejo que os clientes gostam de comprar a gente, né? Pela qualidade. Aí eles sempre voltam, né? E nisso eu sempre passo para os colaboradores, né? Sempre tem uma atenção na hora da venda, tudinho, para entender o que ele quer. Que o produto ali a gente sempre tem um que é de melhor, Uhum. né? E o preço vai ser sempre um preço justo, Sim. né? Porque assim, o preço o cliente esquece, agora a qualidade fica, viu? Muito bom. Isso é um insight, uma grande virada de chave para o pessoal, que realmente o valor é o que fica. Preço é o que ele deixa para levar o valor. É. Esse é o código. Toda vez que a pessoa estiver reclamando de preço, significa que ela ainda não enxergou o valor. E o valor é todo o benefício que você leva. No dia que eu entendi isso, isso mudou a minha vida. Porque não só como vendedor, como eu me dediquei a minha vida a ser um dos melhores nisso que eu faço, mas sem sombra de dúvidas, eu até para eu consumir. Porque todo bom vendedor, ele é um bom comprador. É. E aí que tá o jogo. Aí também, então, também como empresário também se sabe muito bem a importância da compra. E aí eu gostaria justamente de entender, me conta um pouco aqui pra gente sobre alguma história que você teve com algum fornecedor, com alguma, quando você foi comprar, sobre um pouco sobre essa jornada, o que que você já viveu assim de experiência, falar assim, cara, pra comprar é uma coisa assim, tipo, a visão, existem assim alguns ensinamentos assim que você poderia deixar pro pessoal. Oi, olha, para começar aqui, o segredo da venda Hum. é na compra. Uhum, Se você não fizer uma compra bem feita, meu amigo, você pode ter o melhor vendedor do mundo, pode ter o cliente disposto a comprar tudo que ele não vai comprar, não. uhum, Não adianta. uhum, Tem que ser uma compra bem feita, uhum, né? Eu lembro que teve assim nas minhas primeiras viagens dos Estados Unidos, uhum. aí tinha umas bermudinhas lá bem baratinhas, rapaz. Aí eu comprei pra ver, aí pronto, ó. Ficou lá. Ninguém queria. Aí nas outras viagens já comprava uma mercadoria tipo mais cara, Uhum, mais bonita e uhum, girava tudo. Aí, uhum. ou seja, o cara era o quê? O cara era aquela peça barata que eu comprava, mas ninguém comprava.
Perfeito, Entendeu? Vale a pena investir mais na mercadoria mais bonita, que aí o giro é certo, né? perfeito, perfeito. E uma pergunta sua pra mim, novamente, pra gente... O Yuri, no marketing, Uhum, né? O que é que você vê assim que a hum, gente dá para investir mais no marketing, que tá meio travado assim na região, né? uhum, O marketing, uma implementação, um CRM, a gente não usa aqui na região. O uhum. que é que você consegue Muito trazer aí bom, para... muito bom. Eu acho que a minha visão de futuro aqui é principalmente as empresas saberem trabalhar mais as suas redes sociais. Porque a rede social, ela na verdade, ela te deu uma vantagem quase que injusta referente ao presencial. Se você for parar pra perceber e pra fazer conta, se pergunta quantas pessoas passam aí na sua rua, no seu box, na sua loja por dia. Muitas das vezes é o mesmo alcance que você consegue, digamos que passa 2.000, 4.000 pessoas em frente à sua loja. Já parou pra pensar que em apenas um único vídeo no Instagram, que você demorou 59 segundos pra gravar, ele pode ter um alcance de 10, 20, 30, 40, 50 mil visualizações em apenas um único vídeo? Isso é quase que uma vantagem injusta se você souber trabalhar com isso. Porque além da sua presença no físico, a lógica do marketing é você gerar movimento de mercado. Então, quanto mais você é visto, mais você é comprado. Então, por muitas das vezes, o cliente ele não vai comprar de você na primeira vez que ele te vê. Mas se você souber trabalhar também o seu marketing físico, o online, saber trabalhar os canais de aquisição, estando em vários lugares onde o seu cliente está, você pode explorar muito mais esse jogo ao seu favor. Então, referente ao marketing, tem que saber explorar a visibilidade que a internet nos trouxe hoje ao nosso favor. Sobre CRM que você comentou, eu falo assim, não existe uma empresa no mundo, as grandes empresas, não existe uma empresa que para vender mais para o mesmo cliente, você precisa gerir o relacionamento com o seu cliente. E como que você faz isso de uma forma arcaica, de uma forma que se você não tem um sistema para isso? Agora, imagina um sistema que ele vai de fato te oferecer clareza, porque você tem uma visão clara de aonde, quais etapas, o que fazer, quais tarefas fazer, tudo isso de forma clara, tanto para você quanto para os seus vendedores. Então, se você hoje não tem um sistema de vendas no seu negócio, você com certeza está deixando de vender muito mais. Primeiro passo, marketing, você está deixando de atrair muitas pessoas. Se você não tem um bom sistema de venda, você está deixando de vender de novo para o cliente. E melhor, o que poucas pessoas sabem é que a venda ela não acontece no primeiro contato. Um segredo da venda é que a maioria das vendas hoje ela acontece após o segundo, terceiro, quarto follow-up, que é aquela estratégia de um ponto de contato extra. Sabe aquele contato que parou de responder você? Não significa que ele não quer comprar. Significa que simplesmente talvez ele, como o dia a dia dele é corrido, você tem que olhar para o seu público-alvo, que normalmente são pessoas que hoje a gente está vivendo uma geração com muitas informações. Então, hoje em dia, para a gente se perder em meio a essas informações, é muito rápido. Então, se você não tiver um acompanhamento com o seu cliente, não, você está deixando muito dinheiro na mesa. E aí é onde entra justamente o CRM, que é, querendo ou não, uma das coisas que eu falo assim, eu acho que o CRM hoje, para mim, ele é o básico bem feito. Ele não é nem o, assim, ele é o básico bem feito. É aquilo que toda empresa precisa ter. Não dá para negligenciar. E depois a gente pode falar sobre técnicas e sobre estratégias de ligação. E aí sim, aí a gente vai para um outro nível mais avançado. Mas uma coisa importante é, de acordo com os últimos anos, você já viu 15 anos, né? 15 anos já no mercado. Você já viu muitas mudanças no mercado. Você já viu o mercado crescendo, o mercado descendo e etc, etc, etc. Com a sua experiência, Serginho, o que que hoje você, como um empresário de sucesso, você considera que são pilares fundamentais para uma empresa, independente da crise, se manter vendendo sempre? Ô Yuri, a gente tem que ir pro digital, viu? Quem não for pro digital, meu amigo, vai estar remando contra a maré, viu? Hum, Porque cada vez mais uma loja física que não tem experiência para o cliente, ela vai, ó, se uhum, acabando. Mas se você tem uma presença digital forte, uhum, você consegue vender online, tudinho. Aí o destino é
é o céu, né? Uhum, Tem todo esse mercado aqui pra gente atingir, né? uhum. E uma coisa que você fala que é muito importante é que o digital ele não abrange apenas o físico. Se tratando de digital, a gente está falando que o que passa na sua rua é limitado. O que passa no Brasil e no mundo é ilimitado. Então, hoje o alcance, as pessoas elas se restringem muito a vender talvez ele só no seu bairro, mas quando a gente entra em assuntos como marketplaces, assuntos como venda online, assuntos como Mercado Livre, Shopee, Shein, tem dezenas e milhares de sites hoje de e-commerce. E aí, tudo isso a gente começa a ver vários pontos de contato, vários canais de aquisição. E aí, batendo muito lá nessa lógica, acho que hoje em dia, sem dúvidas, o digital, a gente se falava muito que ele era opcional, né? Não, ele é uma grande aposta. Será que vai dar bom? Será que hoje ele se tornou essencial? Em pleno 2025, se você está lá nos assistindo aí na sua casa e você não tem um Instagram posicionado, humanizado, colocando reels, né? Saia um pouco lá do estático. Permita-me dar esse conselho para vocês. O estático ele é muito bom, porém ao mesmo tempo ele não vai ter uma boa entrega para não seguidores. Então foca mais nos vídeos, foca mais nos reels, que a chance de você se dar muito bem é muito melhor. E comentando assim um pouco, uma experiência muito positiva que você teve assim em algumas ações assim que foi a que quando você viu assim, qual que foi a sua virada de chave em relação a essa questão lá da internet, assim, que você percebeu, falou, opa, pera aí, eu preciso estar nisso aqui. Qual foi, assim, e como foi essa sua virada de chave, assim, pra ver, assim, que você, opa, pera aí, a Serginho tem que estar dentro lá da internet, que agora a gente vai... Porque eu vejo que vocês fazem bastante campanhas, eu vejo que vocês fazem vídeos bem, colocando ali, sabendo expor bem os produtos. Como que foi essa sua virada de chave? Porque assim, a gente, na loja física, querendo ou não, a gente fica limitado, né? A Uhum, região, né? E aí, a partir de quando a gente foi postando Reels, que a gente comentando, a gente perguntando de preço, gente de outro estado, de outro gosto. Oxi, pera aí que não é assim não. Vamos explorar isso aí, tem muito mercado aí pra gente alcançar, né? Aí foi que a gente despertou, né? uhum. E como dono, assim, como que você vê essa visão, assim, do dono se posicionar, do dono colocar o rosto na marca? Porque eu vi uns vídeos bem engraçadinhos, assim, já vi uns vídeos bem, tem tantos vídeos bem sérios, assim, mas eu também já vi que vocês souberam se adaptar bem. E como foi esse processo? Qual é a sua visão em relação ao dono se posicionar para uma marca? Eu acho que o dono, eu acho não, eu tenho certeza, o dono tem que botar a cara a tapa, né, feito disso, porque tá sempre se mostrando, não sei o que, realmente a gente diz que o negócio é bom, a gente tá botando a cara à mostra, não tem o que tá se escondendo nada não, né, tem aqui, vou comprar a Serginho. Uhum. Muito bom. Teve uma vez que eu tive o privilégio de entrevistar uma pessoa muito influente e essa pessoa falou o seguinte: que a cara que você não bota é a venda que você deixa de fazer. Porque não espera que as pessoas vão vender por você. Pô, cara, se você tem um produto bom, você acredita naquilo que você faz, você vai deixar com que outra pessoa venda por você? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Se você tiver um bloqueio muito sério, etc, tá tudo bem. Tem solução pra isso? Tem. Dá pra ressignificar? Dá. Agora, ninguém vai vender o seu produto melhor do que você. A minha missão é multiplicar justamente o meu talento de vender o meu próprio produto para os meus colaboradores. Essa é a minha missão como líder, como gestor, como presidente lá da empresa. Porém, no começo, se eu não dou o exemplo de vender o meu próprio produto, como que eu espero que os meus colaboradores vão vender? Se eu não pego, se eu não faço uma ligação, se eu não vendo junto com o meu vendedor ali, pelo menos no começo, para ele ver, para você dar o exemplo, porque tem muita gente que só aprende na prática E o exemplo arrasta, né, Yuri? e o exemplo arrasta. Tá aí um grande conselho para você. Existem perfis comportamentais dentro de uma empresa, tanto do vendedor quanto do consumidor. Tem muitas pessoas aí que você tá aí dentro da sua empresa que você vive chamando a atenção dele, passando tarefa para ele, delegando e por muitas das vezes delargando, que é diferente. Delegar é você acompanhar, delargar é toma aí, faça você e se vira. Então, até para isso é importante você entender com quem que você tá falando, que você tem que saber conduzir, tem que saber entender qual é o perfil daquela pessoa. Então, se você é empresário, dê o exemplo, porque o exemplo arrasta. E você como homem hoje de casa, Serginho,
Como que foi essa sua postura? Quando que você percebeu, falar, cara, isso aqui depende de mim, eu vou liderar? E o que que você, de 15 anos de experiência, aprendeu sobre liderança? Na sua visão, assim, quais são os principais ensinamentos que você extraiu e que você pode passar aqui pra gente sobre liderança? Eu comecei do zero, né? Uhum, Aí, assim, sempre, assim, devagarinho, como peguei um colaborador, outro, a gente sempre dando o exemplo. Porque uhum, não adianta, assim, eu dizer, poxa, isso aqui tá errado, e eu vou e faço errado. Eu tô fazendo o quê? É a mesma coisa com a minha menina, né? Não uhum, faça isso, eu vou lá e faço. Não é feito muitas vezes, e orienta o filho, né? Não pode beber, não pode fumar, o cara vai encher a cara. uhum. É faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Não pode, o exemplo arrasta, né? É isso aí, é isso aí. E eu vejo que você tá falando muito bem lá da sua família, eu vejo um brilho nos seus olhos ao falar É. deles, assim, gostaria que você comentasse sobre isso, como que tem sido esse seu processo aí, eu vi que você tá com uma bebê linda, como que tem sido, assim, essa postura, o que que mudou na vida lá do Serginho, assim, ao ser pai, assim, gostaria que você falasse um pouco mais disso, principalmente agora pro lado mais familiar. A vida da gente muda, né? E muda pra melhor. Uhum, Tem gente que até fala, mas dá trabalho, mas não sei o quê, mas até é egoísmo a gente dizer, né, que dá trabalho tudinho, que a gente tem que viver em função dele, né? Então você acordar de manhã, o sorriso do bebê, tamanho do mundo pra você, né? E isso até motiva mais no trabalho, viu? Porque aí a gente tem um motivo pra correr, tá entendendo, muito Yuri? bom, Vale muito a pena mesmo. muito Tem, bom. tem que cuidar e fazer o seu, viu? O meu time de futebol já. A gente É, vai. Mas é uma. Isso, eu falo muito isso, Serginho, porque hoje a gente tá vivendo numa geração onde algumas pessoas até chegam a questionar sobre essa questão de ter filhos. O que que você diria, assim, pra essas pessoas, assim? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas a geração tá muito difícil, as pessoas estão muito ruins e etc, etc, assim. Na sua visão, Serginho, você que foi pai recentemente, assim, como que você vê essa situação? Ô, Yuri, a gente nasceu pra procriar mesmo, né? Isso é bíblico, né? Uhum, A gente é a nossa família, cuidar dos nossos filhos, uhum, né? Eu, assim, respeito a opinião de cada um, né? uhum, uhum, Mas eu não, eu acho até injusto, assim, você não querer ter um filho, sabe? uhum, Eu sei que, assim, as coisas podem não estar muito fáceis, tudinho, uhum. talvez às vezes seja uma coisa mais limitada, Uhum, mas, bicho, Deus não deixa faltar não, velho. Deus uhum, não deixa faltar. uhum. Muito bom. Eu acredito muito nisso também que se o mundo, se essa geração ela tá perdida, é por falta de pessoas boas como você que não está É. multiplicando. E aí quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu vou fazer minha parte. Se cada um fizesse sua parte, era tão bom, né? Se todo dia assim a gente acordar e falar assim, cara, hoje eu vou dar o meu melhor. Ninguém aqui é perfeito, todo mundo vai errar, todo mundo tá sujeito a erros, mas é sobre, opa, peraí. O meu filho, na minha filha, eu vou fazer o que eu puder, eu até tenho um grande significado assim de pai, até vou passar esse significado pra você. Eu acho que pai é como se fosse um treinador. Eu acho que a nossa missão aqui lá na Terra é sobre muito sobre multiplicar aquilo que a gente tem, sabe? É. Independente, não somente pra filho, mas eu acho que cada um de nós tem uma sua zona de genialidade. Assim como você falou, empreender, vender, é uma habilidade, é um Uhum. talento. Não é pra qualquer pessoa. Tem pessoas que não gostam, tem pessoas que gostam ali de ficar seguindo o processo ali tudo certinho, fazer outra coisa, fazer uma coisa mais de bastidor. E tá tudo certo. Agora a gente tem que multiplicar isso. E se você é uma pessoa boa, não deixe de multiplicar. Às vezes, o que você acha talvez você se cobra muito e talvez você fala assim, poxa, o que eu sei, tipo, as pessoas lá não precisam disso. Precisa. Uma coisa que eu sempre falo é que o básico e o óbvio precisa ser dito. É. E o que que na sua visão, Serginho, o que que é esse óbvio na sua vida, na sua realidade em geral? O que que é o óbvio na sua visão que precisa ser dito? Assim, cara, isso aqui é óbvio, mas cara, isso aqui precisa ser dito. Na loja, por exemplo, eu vejo muito assim que assim, a gente trabalha com pessoas, né? Colaboradores, clientes, tudinho. E às vezes, assim, o que falta às vezes é só uma palavra de carinho, tá entendendo? Um ajeitado, assim, que hoje em dia a gente vive já num mundo tão, assim, de valores invertidos, né? De tanta coisa. E até uma palavra de carinho, um apoio. Uhum. Já, às vezes até um sorriso, Yuri, já muda o dia da pessoa, né? Total, total. Você é o bom dia do seu cliente.
Não importa qual seja a energia que o seu cliente esteja ali do outro lado, principalmente no WhatsApp, que por muitas das vezes você não sabe. E por muitas das vezes ali a pessoa tá ali, ela tá fria. Por isso que eu falo muito, né, tanto lá nos treinamentos quanto lá nas assessorias, manda um áudio, faça uma ligação. Ah, Yuri, as pessoas não gostam de ligação, presta atenção. Não gosta de ligação quem, ó, presta muita atenção nisso aqui. Apenas a geração dos 25 anos para trás, normalmente essas pessoas elas não se importam muito com quem vai ligar para elas. Agora, se o seu cliente ideal tem mais de 25 anos, presta atenção. Liga para esse cliente. As pessoas sim, elas gostam de receber ligação, porque tem um efeito de familiaridade. Só que não é ele fazer uma ligação de telemarketing não. Que foi o telemarketing que justamente criou toda essa inconsciente coletivo que vender algo ruim, ou que ligar para o cliente é algo ruim. Foi um telemarketing. Alguém da Vivo, da Claro, liga lá. Oi, fulano, tudo bem? Aqui, por exemplo, você gostaria de renovar o seu plano? Aqui é da Claro, gostaria de... Isso é só venda, a pessoa ela não tá se importando com você. Agora é muito diferente. Olha, fulano, tentei falar com você várias vezes, você tá bem? Você tá viva? Mas quem tá falando? Ah, aqui é o Yuri, eu sou especialista aqui da empresa X. Ó, eu só tô entrando em contato com você porque você clicou lá no nosso anúncio, você falou com a gente. Ou, fulano, eu tô vivo aqui, tá? Tô vendo aqui lá no nosso sistema, faz 2, 3 meses que você não compra da gente, só tô te ligando só pra você saber que eu tô vivo. Aí a pessoa, tipo, poxa, cara, que diferente. Chega estranho, né? Dá uma risada, dá a pessoa, tipo, quebra o gelo. Agora, se você não faz isso, não espera vender, não espera bater recordes de vendas. Serginho, se tem uma coisa que me fez ser o top 1 em vendas, aonde é que eu passei, foi de fato ser um cara que eu saí da mediocridade. Eu faço o que as pessoas não fazem. Eu tenho a coragem de fazer o que as pessoas não fazem. E eu vou te dizer uma coisa. Se você está aí me ouvindo e captou essa mensagem, deixa de ser medíocre. Não aceita mediocridade no seu time. Não aceite ninguém performar menos do que realmente deve ser. Yuri, mas eu não gosto. Não precisa gostar, não. Tem que fazer o que precisa ser feito. Tem que seguir o processo. Eu crio o processo para a empresa. Então é justamente isso. Ah, Yuri, mas eu não gosto. Tem que fazer. Quer vender? Quer ganhar mais comissão? Quer encher seu bolso? Tem que fazer. Não, não tem que gostar, não. E aí, uma coisa que eu te pergunto. Nesse processo, muitas das vezes de lidar com o colaborador, vejo que você é uma pessoa muito calma. Você é uma pessoa muito leve. É bom conversar com você. Serginho, o que é isso em você? É intencional? É de você? Você sempre foi assim? Foi uma virada de chave? Da onde que vem essa paz, essa calma? É intencional? Fala um pouco mais sobre isso. Tem que ser tranquilo mesmo, viu? Porque a gente assim vive de tudo, né? De tudo a gente vê, né? Se a gente fosse aperrear, se estressar, olha, é só aperreio, né? A gente tem que levar as coisas mais leves mesmo. O jeito de você conversar com seu cliente, seu colaborador, até algumas situações que tem a resolver, né? A conversa já fica outra, né? Uhum. E eu acho que deve ser dessa forma mesmo. Muito bom. Mas eu vou insistir ainda mais lá nisso aí pra extrair essa calma sua, porque é impressionante, assim, eu acho que é uma coisa que sua que realmente chama atenção, o jeito que você conversa com as pessoas, o jeito que eu não consigo ver, assim, você gritando, surtando com alguém, assim, eu acho que gostaria de entender mais ainda sobre isso, como que você consegue exercer tanta calma ainda que, tipo, de novo, isso é intencional, isso sempre foi seu, você sempre foi essa pessoa tranquila, calma, quando você conversa com a pessoa, você sempre elogia a pessoa. Gostaria que você falasse um pouco mais disso, sempre foi seu isso, você aprendeu com alguma coisa, o que que você poderia falar, assim? Rapaz, assim, o que vem ajudando muito é, sabe o quê? O quê? Uma coisa que, assim, é bom para todo mundo, conhecimento bíblico. Quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais a gente vai aprendendo. Então, a gente vai aprendendo. Ali é o manual da vida da gente. A gente vai aprendendo como viver, como fazer, como tratar as pessoas. Aí você tem um conhecimento bíblico, né? Não sou santo, nem sou perfeito, e nem conheço tudo, né? Mas eu tento cada vez mais melhorar. Perfeito. Aí você vai estudando, você vai tratando bem as pessoas, e aí você faz sua parte, né? Se cada um fizer a sua parte, o mundo seria outro, né, Yuri? Muito bom, muito bom. Eu acho que isso a gente extraiu aí uma grande sabedoria, assim. Eu acho que você falou tudo. Quando você conhece a palavra, quando você conhece os ensinamentos que são princípios, sem sombra de dúvidas, eu acho que a gente tá bebendo de uma fonte daquele que foi o exemplo daquilo que já deu certo.
Já tá há mais de 5.000 anos aí, então não tem por que questionar. Acho que a gente se sente bem quando a gente tá, de fato, bebendo ali diretamente da fonte. Eu acho que não é um telefone sem fio. Ali eu acho que realmente ele tem ensinamentos poderosos, assim, que a gente pode levar pra vida e é muito bom isso. Vou, mande uma pergunta lá pra mim. Yuri, Porque daqui de- a pouco a gente vai entrar aqui no nosso ping-pong, na nossa batata quente aqui, que vai ser uma trocação de perguntas bem rápidas aqui pra extrair o máximo, assim, bate pronto. Eu vou mandar uma pra ele, você vai mandar e vamos pra cima. você aí que é um grande empreendedor, né? Sim. Me diz 2 livros que você leu assim que agregou bastante na tua trajetória. Primeiro deles, a Bíblia das Vendas. A Bíblia das Vendas foi um dos primeiros livros, assim, que eu falava. Quando eu comecei a falar assim, cara, eu vou me dedicar em vender mesmo. E quando eu comecei a ver vendas como algo que realmente poderia mudar a minha vida, aí eu comecei a pesquisar. Então, assim, por ter sido um livro simbolicamente pra mim, foi um dos primeiros que eu li. E a Bíblia das Vendas, então a gente já fala, pô, a Bíblia. A Bíblia com certeza é um livro assim universal que eu indico tranquilamente em ensinamentos gerais na vida. Porém, a Bíblia das Vendas foi um livro que me trouxe uma mentalidade diferente, justamente uma mentalidade para ser mais consultivo, que existe sim técnica, mas que a melhor técnica de vendas é a naturalidade. Se você aplicar uma técnica de venda sem naturalidade, não vai funcionar. Porque em vendas, todos os sentidos são percebidos, inclusive a mentira, e inclusive quando você está sendo forçado. E isso não conecta. Porque o que que transcende a venda? O amor e a conexão. Entendeu isso, a venda vai para um outro nível. E o segundo livro, Receita Previsível. Cara, Receita Previsível, assim, foi um livro, assim, que mudou também a minha mentalidade em relação a, principalmente, juntar canais de aquisição com um bom sistema de vendas, com uma boa estrutura de cadência e vendas recorrentes. Não é só sobre vender para o mesmo, não é sobre vender para clientes novos o tempo todo, mas sim sobre você saber manter a recorrência nos seus clientes e acoplar, trazer novas pessoas para comprar de você. Eu vi até um estudo uma vez que é 7 vezes mais fácil você vender a um cliente que já é seu cliente do que um cliente novo. 100%. Principalmente se você tem a mentalidade de entregar uma boa experiência na hora de vender para o seu cliente. Porque às vezes você não percebe, mas é um detalhe que você coloca ali na entrega, é um presente que você dá para o seu cliente. O seu cliente, ele passa a confiar mais em você. E a confiança é algo que, se você conquista, você consegue ir movendo e conduzindo a pessoa, desde que, claro, você siga com seus valores que conectam com a outra pessoa. Mas o detalhe na experiência do cliente faz muita diferença para vender muito mais para o mesmo cliente. Logo, Serginho, se você pudesse falar 2 livros que mudaram a sua vida sem ser a Bíblia. Eita, a Bíblia foi o disparado. Já, sem dúvidas, eu acho que a gente partilha disso, acho que a Bíblia, sem dúvidas, é o principal livro. Por isso que 2 livros que mudaram a sua vida sem ser a Bíblia. O Homem Mais Rico da Babilônia, Top. esse é muito bom, viu? Ele ensina você a viver de verdade, sabe? E também um que deu uma virada boa de chave foi O Segredo das Mentes Milionárias. Meu Top. amigo, muito bom, viu? Muito bom. Deu uma virada de chave na minha Uhum. vida. Podendo comentar um pouco mais, o que que você extraiu assim de valioso assim que você pode compartilhar com o pessoal, uma mentalidade sua financeira, o ensinamento da sua mentalidade financeira que eu sei que você, como que você vê isso? É, porque assim, hoje em dia no colégio você não vê Não. educação financeira, né? É Uhum. uma carência muito grande que a gente tem, né? Sim, E nesses livros você vai aprendendo a administrar o dinheiro, como é que você pode fazer, o que você pode gastar, e ajuda muito na vida da gente, né? A gente tem que estar organizado, né? muito bom. Devolve uma pergunta pra mim que agora a gente vai começar o nosso ping-pong aqui, a gente vai fazer uns 20 minutos aí de bate pronta. Você já termina a sua pergunta, esse é o nosso quadro aqui no P4Pcast, que eu chamo de ping-pong. É onde eu vou fazer uma pergunta para Serginho e ele já responde a pergunta e já devolve para mim com uma pergunta e vamos fazer aqui para nesses próximos minutos a gente vai gerar muito valor para você. Então, se prepare. Serginho, pode começar fazendo uma para mim. Então, quando você estava trabalhando com o Pablo Marçal, o que você viu assim que foi a virada de chave na sua vida? Silencia o seu cérebro e passa a escutar seu coração.
Pablo é um cara que tem uma presença de comando, e eu entendi que o Pablo não se importava com coisas, e sim com causas. E eu descobri na prática como fazer isso. Silencia mais o seu cérebro, os seus pensamentos limitantes, a opinião de outras pessoas, o que as pessoas falaram de você, a sua ambiência. Passa a ouvir mais seu coração. Acho que uma das coisas que mais foi fundamental, assim, nesse período que eu passei com o Pablo, acho que esse foi um dos ensinamentos, assim, poderosos. E sem contar também, leve em consideração muito o mundo espiritual. O que é invisível aos olhos é o que é essencial para a vida. Vou deixar esse código aí, subliminar aí para vocês, que a gente vai estender ainda em outras perguntas. Devolvendo aqui para você, o que que você acredita? Se você pudesse, assim, ó, separar os valores mais importantes da sua vida, qual seria eles? Deus, família. Fale Isso aí mais sobre são. eles. É que é tudo, né? Deus é tudo, né? Deus e abaixo disso a família, né? O resto é vaidade. O resto é vaidade. Muito bom. E, Ótimo. e você, assim, o que é que você tem, assim, da família, assim, pra você? Uhum. Família, eu entendi que é uma das primeiras relacionamentos que a gente precisa entender. A família é da mesma forma que a gente lida com a Trindade. Deus ama a família, porque Deus tem Deus, Espírito Santo e Jesus. Como que foi conduzida essa Trindade? O jeito que você trata a sua família, muitas das vezes, é o relacionamento que você também tem com Deus. Então, o relacionamento que eu tinha com meu pai, que meu pai é falecido, é o mesmo, tende a ser o mesmo relacionamento que eu tenho com Deus. Tem muitas pessoas que o pai abandonou, que o pai foi ausente na infância, que o pai foi muito duro, e tem pessoas que são muito fechadas a Deus. E a minha noiva hoje, Roberta, eu olho pra ela assim como Jesus olha pra gente, porque na palavra fala que nós somos a noiva dele. Então eu só inverto os polos. Eu olho pra Roberta, às vezes mesmo quando porque nem tudo é um mar de rosas. Vai ter sim algumas coisas que a outra pessoa ela acredita e talvez, opa, eu não concordo tanto assim e tá tudo certo. Casamento é sobre entender sobre como ser um. E só que você tá se juntando com uma pessoa que teve totalmente um outro modo operante que o seu, uma outra vivência que a sua, uma outra cultura que a sua. Então vai ter sim momentos e é sobre isso. E é toda vez que alguém me desaponta ou alguém da minha família, eu olho pra ela como se fosse Jesus. Eu perdoo. Então aqui tá um ensinamento bem profundo sobre família, né? Então a forma que a gente enxerga a nossa família é a forma que a gente lida também no mundo espiritual. E na palavra fala que se você quer ter uma longevidade, é muito importante que você aprenda a honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe aqui tá um grande ensinamento. Não é você fazer tudo por eles, ou você ficar na casa deles, agradando eles a todo custo, e sendo sempre o filhinho, a filhinha, e nunca assumir o bastão da sua vida. Honrar pai e mãe é você aceitar eles como eles são. E eu hoje, desde que eu me mudei para São Paulo com 19 anos, sozinho, a única coisa certa eu falei, eu honro a minha mãe do jeito que ela é. Minha mãe não gostaria que eu tivesse ido. Acho que toda mãe para um filho, para ela é mais difícil. Poxa, o filho tá saindo de casa, o filho tá indo sozinho para um lugar totalmente desconhecido, um lugar, abre aspas, perigoso no inconsciente coletivo lá das pessoas. Eu honrei minha mãe, aceitando ela do jeito que ela é, mas nunca deixando ela se sobressair sobre o meu propósito, sobre o meu coração. Porque eu acreditei naquilo que eu tinha aqui. Eu acreditava em mim. Então, mesmo ela não querendo, eu honrei ela. Então, isso não é desonrar. Sua mãe falou assim: ah, filho, você não tem que fazer tal coisa. Honrar, dizer não para sua mãe, não significa desonrar sua mãe. Não, não, não. Muito pelo contrário. Porque hoje a gente tá vivendo numa geração onde os pais, por muitas das vezes, eles não foram treinados, eles não foram. Eles só estão dando o melhor que eles podem. Ninguém nunca ensinou eles a ser pai, eles aprenderam na prática. E nas gerações passadas era muito duro a educação. Era a educação na base da correção, da agressão, né, hoje em dia. Então, acho que hoje em dia, cuidado. Honre seu pai, aceite ele como ele é, e saiba que ele só tá dando o melhor que ele pode, mas na minha visão assim, não seja submisso. Eu vejo muita gente que até hoje é criança, menino, para os pais. E se você não assumir o bastão da sua vida, você vai ficar lá e está travando seu crescimento. Serginho, como foi essa sua relação, principalmente quando você saiu de casa, que eu acredito que pela sua jornada empreendedora, como que você lidou com isso tudo? Como que foi esse seu momento, assim, de ser totalmente independente, assim? Conte um pouco mais sobre isso.
Eu acho até interessante você falar agora, porque quando os pais não ensinam, o mundo ensina. E o mundo não perdoa, não, meu amigo. O mundo é com pau e pedra, né? E como foi esse processo, assim, pra você, assim, que você saiu de casa? É, de- Quais foram as dificuldades que você teve? Como que você lidou com elas? é assim, desde de cedo, assim, que eu já estava, assim, eu sempre morei em Surubim, né? Mas aí eu ia estudar em Caruaru, aí depois fui morar em Recife para estudar, morei em pensão, lá tudinho. E foi uma fase, assim, de muito amadurecimento, né? Porque lá fora a gente aprende, né? Quando a gente tá fora de casa, a gente aprende é na dor, Uhum. né? Mas é aprende, depois vem um amor, né? É. Aí ajudou muito no meu crescimento profissional, Uhum. pessoal também, né? E Uri, e o que é que você vê assim, uma dificuldade que você já teve na vida profissional, assim, que você tem algum conselho para dar também? Maior dificuldade na vida empresarial é lidar com pessoas. Desde o início até escalando também na fase de escala que a gente está agora, a gente está crescendo muito e que a gente está realmente a lidar com pessoas o tempo todo. Lidar com pessoas é o problema barra solução. Aonde tem um problema, existe uma solução muito grande por trás daquilo. Na vida, você tem que aprender a ser resiliente. Tem uma palavra chamada resiliência cerebral. Se você que está novo, talvez que você nunca ouviu essa palavra, anota ela e pesquise um pouco sobre ela, que ela vai te ensinar a você saber lidar com os problemas da vida. E toda vez que tem um problema e você supera esse problema, por trás desse problema é onde tem as melhores coisas da sua vida e é onde moram os seus objetivos. Então, o que era o meu maior problema, talvez uma das maiores dificuldades, que era justamente era treinar e lidar com pessoas, se tornou talvez um dos meus maiores diferenciais hoje. Então, é saber conduzir o colaborador, saber criar processo, saber dar o exemplo. Então, assim, hoje em dia, a gente tem muita metodologia para isso. Eu sou um cara que eu estudo muito o tempo todo. Eu, assim, eu sempre tô em busca do coisas novas e do que há de mais moderno. Eu não aceito ser medíocre. Eu não sou um cara acomodado. Eu acho que eu tô sempre em busca do novo. Então, acho que com certeza, acho que respondendo a sua pergunta. Serginho, em vista de tudo as mudanças do mercado, qual foi uma das suas maiores dificuldades com todas essas mudanças nos últimos tempos, assim, que você tem passado, assim, que você falou, cara, isso aqui é uma dificuldade, mas eu vou vencer e provavelmente você venceu lá nos últimos tempos. Rapaz, o que assustou muito foi quando veio a pandemia, viu? Quando veio a pandemia, né, que se fecha tudo, trava tudo, a gente parou assim e fez, e agora? Né? Mas aí nesse tempo ainda foi bom que eu tenho uma loja física em Surubim e Limoeiro, né? Peguei o estoque das duas lojas, levei lá pra casa, ó. Taquei o pau. Tamo vender. No tempo tava saindo um auxílio, não sei o que, a turma toda, tudo comprando. Aí a gente desdobrou ali e deu certo, né? Muito bom, Até acelerou muito assim o digital nessa pandemia, não foi, muito Yuri? bom. Foi, muito, muito. Eu acho que a pandemia acelerou o que iria acontecer em 2030. É, Porque quando a gente tira as opções do mercado e as pessoas são obrigadas a irem para um meio digital, que elas não tinham familiaridade, aquilo, querendo ou não, acaba tudo aquilo que. Por isso que eu falo, a ignorância ela custa caro. Só é difícil para quem nunca fez. Então o digital era muito difícil para muitas pessoas, até que elas foram obrigadas a ir para ele. Aí as pessoas começaram, poxa, mas não é tão difícil assim. Se eu tivesse começado nisso aqui mais tempo, eu já estaria muito maior. E aí fica o conselho pra você que tá aí nos assistindo lá do outro lado. Será que você não tá negligenciando o poder que o digital tem no seu negócio e na sua vida? Se você começar hoje, daqui 1 ano, 2 anos, você já vai estar gigantesco, mesmo começando pequeno. O que as pessoas não sabem é que elas acham que tudo é do dia pra noite. Ah, eu vou ser um mega empresário do dia pra noite. Eu vou vender muito do dia pra noite. Não é assim. Começa. Começa pequeno, começa com processo, tem uma ambiência para você não parar no meio do caminho e com certeza isso vai fazer a diferença. Serginho, além dos livros de educações financeiras, acho que é uma visão muito boa também de empresário. Qual que é o conselho que você dá hoje para um empresário que cresceu muito rápido? assim, a princípio, quando a pessoa pensa que crescer rápido é muito bom, né? Mas tem muito desafio, viu? Uhum, E quando a pessoa cresce muito rápido e não tem processo bem definido, a pessoa pode até chegar a quebrar, né? uhum, Tem que ter todo um acompanhamento estratégico, tudo, porque senão pode quebrar, uhum, né? Tem que ter bem definido mesmo.
Uhum. Quais os processos bem definidos que você indicaria para uma pessoa que cresceu rápido demais? Muito bom. Primeiramente, planejamento estratégico. A cada, a cada trimestre você precisa, sem sombra de dúvidas, planejar sua empresa. Não dá para deixar sua empresa aquém. Ah, será que esse mês a gente vai bater a meta? Será que você tem meta? Então, acho que a primeira coisa é ter um bom planejamento estratégico. Cuidado muito com o crescimento acelerado, porque eu falo que no crescimento acelerado, normalmente existe muita venda, né? Porque a venda é o propulsor disso tudo. Por isso que tudo é venda. Se a sua empresa não vender, ela não cresce. Então, quando vende muito, aí eu falo que cria um outro problema, que é a entrega. Nesse crescimento acelerado, você sempre tem que olhar sempre para a sua capacidade de entrega. Então, um dos processos que a gente fez, assim, que é muito bom, só nos últimos dias eu já trouxe mais de 2 pessoas e a gente já tá contratando mais 2. Assim, ó, muito rápido. Por quê? Pessoas é o jogo do seu negócio. Tanto pessoas seniors, aí o segredo aqui para você empresário tá em contrata pessoas que sabem mais sobre o seu negócio ou sobre aquela área do que você. E cria processo. O que é processo? Processo é eu, Yuri, já fiz esse processo, já validei como fazer. Eu documento esse processo de uma forma clara, de uma forma com desenho, de uma forma muito clara, destrinchada ali para qualquer pessoa que chegar ali, abrir o nosso manual, vai saber executar. Se a pessoa não executar, não existe essa possibilidade. Se a pessoa ela não executar é porque ela não leu o processo. Porque o processo é um passo a passo daquilo que precisa ser feito. Então aí você vai criar o processo dessa sua área que tá com um gargalo maior, que você tá com maior dificuldade. Faça você primeiro, se você não souber fazer, contrata alguém que sabe fazer. Aí, Yuri, mas é caro. Caro é você continuar do jeito que você tá. Caro é você não investir na sua empresa. Aí tá um problema também, não adianta nada. A pessoa que investe muito, cresce rápido e coloca o dinheiro em outras coisas. E não na sua própria empresa. Deixa eu te dar um alerta. Você tá com os dias contados. Porque do jeito que você cresce, você cai. Se você não investir na sua empresa novamente, cuidado. Todo empresário de sucesso que eu conheço, todos, sem exceção, dos grandes nomes que já foi citado aqui, todos eles retroalimentam o próprio negócio. Separa uma verba para retroalimentar o seu próprio negócio. E aí é nisso que o teu negócio vai crescer. Teu negócio não cresce se você não investir nele. Esqueça isso, não vai cair do céu. Só se você estiver num mercado que tiver uma demanda reprimida, que se você fizer de qualquer jeito, você vai vender. Que hoje em dia é muito difícil achar essa brecha no mercado. Porque hoje em dia tem muita concorrência, hoje em dia é muitas opções, é muita informação. Hoje você compete com a internet, pô. Você não vende só para o público. Hoje todo mundo tem um celular. A pessoa pode ir ali num site e comprar. Então, se você não souber ter processo, não ter profissionalização, não souber fazer isso, você vai ficar para trás. Lamento te informar. Mas pelo menos você tá ouvindo e você vai ter a oportunidade de mudar isso. Basta você decidir buscar ajuda. Serginho, uma coisa que foi fundamental no seu processo, se você puder falar pra gente, como que você projeta os próximos anos? Tem alguma coisa assim que você tá aí falando assim, cara, eu vou elevar o nosso nível aqui, eu vou subir a régua aqui da região aqui. Tem alguma coisa assim que você poderia contar um pequeno spoiler seu que você pensa, que você tem uma vontade ainda de fazer ali ainda lá na Serginho Multimarcas, de ter mais um braço, de continuar impactando as pessoas assim? Tem alguma coisa assim? O próximo passo assim, que a gente tá investindo é no digital, né? Uhum. Hoje a gente tá, assim, com loja física em Surubim e Limoeiro, a gente consegue atender toda a região aqui, né? De João Alfredo, Bom Jardim. Acho até interessante, às vezes junta 3, 4 amigas e vem num carro comprar aqui. Mas se tipo a gente atende aqui a região, a turma gosta de comprar a gente, por que não o Brasil todo? Né? A gente já começou com algumas entregas, tudinho, mas a gente tem muito a explorar. Muito bom. Excelente. E você, onde você se vê aí nesses Onde 5 eu anos? Que vejo? a região aqui você já dominou foi tudo, né? Graças a Deus, os grandes empresários estão vendo seu Amém. desenvolvimento, Amém. tudinho, Amém. né? E aí, pra onde você vê aí daqui a 5 anos? Eu acredito, daqui 5 anos, eu já tô assustado na onde que a gente vai, o movimento que a gente já vai fazer em um ano. É. Em 5 anos, Serginho, eu vou ser bem sincero. Em 5 anos, eu revolucionei um estado inteiro. Não vai ter como você não ouvir o nosso nome aqui. Não tem como, é impossível. Com tudo que eu já tracei, eu já criei todo o planejamento.
todo o planejamento. E tá acontecendo do jeitinho que eu tô planejando. Até melhor. Porque o jogo é o seguinte. Eu acredito muito que a gente vai entrar numa geração agora, que é onde a tecnologia, ela já acelerou muito. E se você não tá usando tecnologia no seu negócio, você já tá pra trás. E a tecnologia vai substituir muito o operacional, ou seja, eu acho que é uma coisa que eu sou um dos propulsores disso nessa geração, de desenvolver sistemas e principalmente eu não quero substituir o emprego de ninguém. Que tem muita gente que tem esse grande medo. Nossa, mas que vai substituir muito o emprego. Não, não, não. O meu papel aqui é ajudar as suas tarefas manuais. Sabe aquilo que você fica fazendo repetidas vezes, que você nem muitas das vezes não gosta? Colocar uma automação para fazer o que você não gosta e deixar você para fazer o que só você pode fazer, que é se conectar com outro ser humano. Pronto. Tudo, todas as outras atividades operacionais vão ser substituídas num prazo de 2 anos. Aguarde. Eu sou um dos propulsores disso, vou fazer acontecer isso. Levanta essa bandeira e vamos para cima. Com tecnologia, você acelera o seu crescimento 5 anos assim. Sem dúvidas, invista em tecnologia que você não vai se arrepender. É só fazer conta. Sai muito mais barato e você tem um resultado muito maior. Serginho, se você pudesse hoje falar assim de dentro do seu negócio e de toda a sua experiência. Se você falasse assim, ó, se você pudesse deixar uma mensagem pro pessoal que está lá nos assistindo, qual seria essa mensagem? Massa. A mensagem que eu daria era, sabe, que cada vez mais a gente se conectar, né? Que eu quero primeiro deixar para os empreendedores, né? Cada vez mais se conecte com o seu cliente, né? E seja amigo dele. Não pense em só vender ele, não. Pense em ajudá-lo, ver o que ele precisa, o que você pode fazer por ele, né? Que a partir daí ó, ele não lhe deixa mais nunca, né? E ter um propósito bem definido na sua empresa, onde você quer chegar, os seus valores. Olha, os seus valores não são negociáveis. Seja respeitador, correto, que aí só vem coisa boa. Não tem errado não. Bote Deus na frente, siga seus valores e vamos pra cima. Muito bom. É isso aí, meu irmão. E qual mensagem marcante aí você vai deixar aí pro pessoal que tá acompanhando a gente hoje? Vou deixar uma mensagem que eu nunca deixei. Eu falo muito sobre o amor, que o amor ele é a maior estratégia que transcende as vendas. Porém, hoje eu vou deixar uma mensagem diferente. Hoje eu vou falar assim, com toda a transparência assim com você. Nós não estamos sozinhos. Por muitas das vezes, às vezes, muita dificuldade que a gente passa, a gente tá passando porque a gente tá vivendo dentro da nossa própria cabeça. Dentro dos nossos próprios limites, dentro das nossas próprias crenças. E a gente não tá ouvindo o que existe de bom no mundo. Por isso que eu falo muito que o que me preocupa não é o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Se hoje a gente tá aqui nesse podcast é para abrir o coração, para gerar valor para você, contar muito sobre o nosso repertório. Eu só trago pessoas aqui que têm vivências mesmo. Não é ninguém genérico, alguém que finge que fez. Não, não, não. Aqui é vivência real. Que eu falo assim, você não tá sozinho. É mais simples do que você pensa. Não é fácil. Difícil para quem nunca fez, simples para quem tem a metodologia e fácil para quem já fez várias vezes. Difícil para quem nunca fez, simples para quem tem a metodologia e fácil para quem nunca e fácil para quem já fez várias vezes. Se você entender isso, eu vou te dizer, você tá a um conhecimento de mudar a sua vida. Você tá a um aperto de mão de mudar a sua vida. Você está a 1 milímetro de mudar a sua vida. Como assim, Yuri? Digamos que você passa a vida inteira olhando para um só lugar. Se você mudar a sua visão 1 milímetro aqui assim, ó, só fazer isso aqui, ó, e continuar, sua vida já poderia ser totalmente diferente. Se você passa a vida inteira caminhando em linha reta, ok. Se você muda só 1 milímetro, você não precisa nem mudar assim, ó, só 1 milímetro, você muda a sua vida. Não tenha receio de tomar decisão. Você sempre vai estar correndo risco.
Não tomou decisão? Fique em paz. Você já tá correndo o risco de ser medíocre e ser mais do mesmo. Tomou a decisão? Parabéns, tá correndo o risco de dar certo. Pode dar errado? Pode dar errado. Mas a chance de você dar certo é muito maior. É como se a gente disse. Você não tá desamparado, você não vai ficar sozinho. Basta você acreditar. Se você carrega algo poderoso aí dentro, vai pra cima, que não tem erro. Serginho, minha última pergunta pra você. Esse bate-papo foi top. Foi um dos podcasts mais que a gente já trocou muitas perguntas aqui. Última pergunta pra você é: qual é o porquê do Serginho? O porquê você faz o que você faz? Essa foi boa, viu? Essa é uma pergunta que tá no livro Comece pelo Porquê do Simon Sinek. Essa pergunta é poderosa, ela norteia muitos movimentos. Qual é o seu porquê? O porquê as pessoas deveriam acreditar em você e por que as pessoas deveriam te seguir? Ô Yuri, o porquê, assim, eu não vejo que, assim, o meu trabalho como um trabalho, entendeu? Eu amo estar ali, eu amo o que eu faço, pô, Uhum. entendeu? É muito bom a gente tá recebendo os clientes, assim, tá ajudando, tá contribuindo. Às vezes chega tipo um amigo, Serginho, pô, vou casar, ou eu vou com um jantar com a minha esposa, eu não sei que roupa eu coloco. Aí você chega, ajeita ele tudinho, ele sai satisfeito, sai feliz, sabe? A gente tem aquele propósito da gente. Não, Sim, não tem coisa que paga isso, não. Aí a gente é o trabalho da gente, mas eu não levo nem como um trabalho, entendeu? A gente já faz por amor mesmo. perfeito. Aí não tem coisa melhor, a gente faz bem feito. Top. Muito bom. Sua última pergunta pra mim, pense bem. Sua última pergunta pra mim, pra nós finalizar com chave de ouro. Eita, a pergunta com chave de ouro, Aquela. aquela, Aquela que a é- gente não sabe qual é. aquela que vai, aqui Roberta vai gostar. Quando é que vai ser o casamento do homem? Essa tá simples. Essa vai ser em agosto. A gente já tá vendo Vai. aí que eu acho que o casamento é uma aliança. Lembra que eu falei que o relacionamento que você tem com a sua família é o relacionamento que você tem com Deus? A partir do momento que você faz uma aliança com a sua esposa, você é um. Ali, meu amigo, se foi pra dar errado, era pra dar errado no namoro e no noivado. Se virar casamento, já é. Não tem mais volta. Eu falo assim, se você errou na contratação, você tem que investir em treinamento depois. Então pensa, Sim. lembra disso, casou é uma coisa séria. Então eu tenho certeza da pessoa que eu estou. A gente vai casar, eu acho que. E a gente realmente, assim, a gente só não casou antes porque a gente tava se preparando pra esse lá momento. Porque uma coisa que a gente fala muito aí, ó, pra quem tá pensando em casar, depois que casa, não é essa coisa, quando casar melhora, quando casar piora. Tudo mentira. Quando casar é o seguinte, só vai potencializar aquilo que já era. Se você é ruim, casou, fica pior. Se era bom, casou, fica melhor ainda. Pô. Não tem essa coisa, não. É igual dinheiro. Ah, dinheiro é ruim. Não, não, não. Dinheiro, ele é neutro. Se você é uma pessoa boa, o dinheiro te potencializa. Se você é uma pessoa ruim, o dinheiro te destrói. Verdade. Simples assim. Família, aliança é algo poderoso. E eu vou casar com certeza agora, porque agora a gente se sente pronto, a gente se sente um inteiro. Porque às vezes a gente tá. Às vezes eu vejo muito assim, ó. Um casal que um é um e o outro é meio. Não, não, não. Tem que ser um e um. Tem que estar os dois na sua melhor versão. E aí, meu amigo, aí é uma ogiva nuclear. Porque quando você se junta com a sua esposa ali, ó, tem um código poderoso que fala assim, ó. Tudo que vocês fazem na mesma linguagem, na mesma visão, não haverá nenhuma restrição pra você. Então, quando você tá na mesma visão que alguém, e principalmente, normalmente essa pessoa é a sua esposa, porque é uma pessoa que você compartilha ali 24 horas por dia quase, você dorme com a pessoa, não existe nenhuma restrição. Então, valorize a esposa, tá respondendo sua pergunta em agosto. Você já tá mais que convidado. E Obrigado. aí, vamos pra cima, vamos fazer acontecer que é muito importante isso. Então, meu irmão, foi um grande prazer Ô, bater esse satisfação, papo Yuri. com você aqui. Acho que pessoas reais, pessoas que têm uma história como a sua, assim, você tem muito a agregar. Acho que a gente tá vendo aí todo o seu negócio. Uma loja que eu particularmente vivencio. Quero te parabenizar, coisas muito boas, assim, muito top. Acho que aí, além da marca que você tem, da empresa, acho que a empresa ela é um meio. Você como pessoa, desde que eu te conheci, você
tem sido bons exemplos e muito bom tá contigo. Tamo junto. Quer deixar um último recadinho pro pessoal? Um abraço pra alguém? Agradecer muito aqui a Yuri nesse espaço aqui. Espero que a gente tenha conseguido agregar de alguma forma a todos vocês, né? Foi uma satisfação imensa. E é isso, vamos pra cima. Tá vindo muita coisa nova aí, né, Yuri? Muita coisa. E aí, só aguarda, hein? Vamos Valeu. embora. Vamos embora. Valeu.